Olá! Nessa videoaula continuaremos com os assuntos abstratos da aula passada. Já vimos combinação linear e dependência linear e agora veremos conjunto gerador e base. Vamos começar com exercícios. Pausem o vídeo e calculem o determinante dessas matrizes. Vamos lá! As respostas aqui são 8, 0, 0 e 1. Se você não lembra como calcular, volte às aulas desse conteúdo. Aproveite também e anote essas matrizes e as respostas numa folha porque usaremos nessa aula. Mais exercícios. Em cada item, determine condições sobre as letras para que o vetor U seja a combinação linear da lista de vetores. Esse é assunto da aula passada. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá! Se você seguiu as ideias da aula passada, montou o sistema linear associado ao problema e determinou condições para o sistema ser possível, deve ter concluído que nos itens 1 e 2 o sistema é sempre possível, fazendo com que o vetor U sempre seja a combinação linear. No item 3, a condição obtida foi A menos 3B menos 2C igual a 0, e no item 4 a condição foi A mais 4B menos C igual a 0. Observe que em todos os 4 itens, as letras A, B e C representavam as entradas dos vetores. Isso diz que nos exercícios 1 e 2 mostramos que qualquer vetor era combinação linear, pois nenhuma condição foi imposta sobre as entradas. Nos itens 3 e 4, apenas vetores em que as entradas satisfazem a condição obtida é que são combinações lineares. Reforçando esse conceito mais uma vez, nos itens 1 e 2, todo vetor é combinação linear da lista de vetores. Nos itens 3 e 4, nem todo vetor é combinação linear da lista de vetores passada. E mais exercícios. Pausem o vídeo e digam quais listas de vetores são LI ou LD. Vamos lá! Como esse é assunto da aula passada, vamos passar direto às respostas. Como no item B há mais de 2 vetores em R2 e no item E há mais de 3 vetores em R3, então esses são automaticamente LD, nem precisamos fazer conta. Fazendo a conta nos outros, obtemos LI para os itens A e C e LD para o item D. Agora vamos à primeira definição dessa aula. Quando uma lista de vetores é capaz de gerar todo vetor do espaço por combinação linear, então os vetores são chamados de conjunto gerador para o espaço. O espaço aqui pode ser R2 ou R3. Vamos ver em exemplos. Primeiro observe que esses 4 itens têm exatamente os mesmos vetores no exercício sobre combinação linear. Lá, perguntamos quando um vetor genérico U pode ou não ser escrito como combinação linear. E vimos que nos itens 1 e 2, a resposta foi que todo vetor é combinação linear, enquanto nos itens 3 e 4 foi preciso impor condições. Em outras palavras, os itens 1 e 2 representam conjuntos geradores, enquanto os itens 3 e 4 não. O que fizemos aqui foi mostrar que o problema de saber se uma lista de vetores é ou não conjunto gerador é o mesmo que testar se um vetor genérico pode ou não ser escrito como combinação linear. Agora vamos a algumas propriedades sobre conjuntos geradores. Em R2, você nunca terá um conjunto gerador com menos de 2 vetores. Uma justificativa geométrica para isso é que com um vetor você só consegue gerar vetores múltiplos e, portanto, não consegue gerar todo o R2. Como exemplo, o conjunto que só tem o vetor V1 não é conjunto gerador de R2. Um exemplo semelhante vale em R3. Menos que 3 vetores nunca geram todo o R3. Geometricamente, a ideia é que para gerar o R3 é preciso vetores não coplanares e isso não acontece com menos que 3 vetores. Como exemplo, os vetores V1 e V2 não são um conjunto gerador para R3. A terceira propriedade é uma reescrita da primeira. Como menos que 2 vetores não geram R2, então qualquer conjunto gerador tem 2 ou mais vetores. Da mesma forma, conjuntos geradores em R3 têm 3 ou mais vetores. Exercícios para vocês pensarem. O objetivo aqui é dar exemplos. No primeiro, um exemplo de uma lista de vetores que é conjunto gerador e LD. No segundo, LD, mas não gerador. No terceiro, LI e não gerador. E no quarto, LI e gerador. Ao final, pergunta-se quantos vetores tem uma lista que é LI e conjunto gerador. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Daremos todas as respostas em R2 aqui, mas você pode achar exemplos em R3 também se você quiser. No primeiro, precisamos de uma lista que é geradora e LD. Como a lista tem o vetor nulo, então é LD. E como a lista tem 2 vetores não paralelos, então gera o R2. Agora uma lista LD não geradora. Essa é fácil, podemos escolher o vetor nulo. Só lembrando que os exemplos dados aqui não são únicos, há infinitas possibilidades. Para uma lista LI e não geradora, podemos pegar um único vetor não nulo. É LI porque é não nulo, e não é geradora porque para gerar o R3 tem que ter no mínimo 2 vetores. Por fim, uma lista LI geradora pode ser 10 e 01 em R2. Para o caso de 2 vetores, o fato de não serem paralelos já garante que é LI. E pelo mesmo fato de não serem paralelos, sabemos que gera todo o R2 pelo que vimos de combinação linear da aula passada. Portanto, esse é um exemplo de conjunto LI e gerador. A última pergunta é sobre quantos vetores tem uma lista LI e geradora. Primeiro vamos ver em R2.
Vimos na aula passada que uma lista LI em R2 tem no máximo 2 vetores. Mas também vimos nessa aula que uma lista geradora tem no mínimo 2 vetores. Logo, para ser as duas coisas ao mesmo tempo, só pode ter 2 vetores. A mesma ideia funciona em R3. Para ser LI, tem que ter no máximo 3 vetores. Para ser conjunto gerador, tem que ter no mínimo 3 vetores. Sendo as duas coisas ao mesmo tempo, deve ter 3 vetores. A segunda definição dessa aula é a definição de base. Uma lista de vetores é chamada de base quando é ao mesmo tempo LI e geradora. Usando a resposta da pergunta anterior, já sabemos que bases em R2 têm 2 vetores e que bases em R3 têm 3 vetores. Isso serve como critério para excluir candidatos à base, mas não para confirmar. Vejamos alguns exemplos. Nos itens 1 e 2 não temos 2 vetores em R2, então não são base. Nos itens 3 e 4 não temos 3 vetores em R3, então também não são base. Resta a pergunta de como saber se é base quando há 2 vetores em R2 e 3 vetores em R3. Pegue suas anotações do começo da aula. Veja que você mostrou que esses 2 vetores são LI e conjunto gerador, portanto são base. Esse também está nas suas anotações iniciais. Você mostrou que é LI e gerador, portanto é base. Olha, esse também está nas anotações iniciais, mas este não deu nem LI e nem gerador, portanto não é base. Em resumo, quando você tem 2 vetores em R2 e 3 vetores em R3, você verifica se é LI e gerador para saber se é base. Mas essa não é a única forma, já vamos ver outro método. A principal propriedade que uma base tem é que todo vetor pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base e essa escrita é única. Os dois conceitos de LI e gerador atuam aqui. Ser gerador garante que pode ser escrito como combinação linear, e ser LI garante que a escrita é única. Como exercício, escrevam o vetor -1, 1 como combinação linear de 1, 2 e 2, 3, que já vimos que é base. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá! O procedimento padrão é escrever o vetor U como combinação linear genérica e encontrar os coeficientes C1 e C2. Como já vimos na aula passada, esse caminho gera um sistema linear e a solução do sistema linear nesse caso é C1 igual a 5 e C2 igual a -3. Ter solução e essa solução ser única é uma garantia que já tínhamos pelo fato de V1 e V2 serem uma base. Vamos resumir algumas ideias até aqui. Em R2, menos que 2 vetores não é gerador e mais que 2 não é LI. Em R3, menos que 3 não é gerador e mais que 3 não é LI. Portanto, bases só podem ter 2 vetores em R2 e 3 vetores em R3. Agora vamos ver um teorema que facilita a vida para descobrir quando 2 vetores de R2 ou 3 vetores de R3 são base. Primeiro, fixemos 2 vetores em R2. E aqui só vale para 2 vetores em R2, não pode mudar o número de vetores. O teorema diz que 4 afirmações são equivalentes. Você lembra que equivalente significa que quando uma delas é verdadeira, então todas as outras são. Assim como quando uma é falsa, todas as outras são falsas também. Os 4 itens equivalentes são: os vetores são LI, os vetores são um conjunto gerador, os vetores são base, e a matriz cujas colunas são os vetores tem determinante diferente de zero. Coisas curiosas desse teorema. Se você quiser verificar que 2 vetores são base, basta verificar que eles são LI apenas, ou verificar que eles são um conjunto gerador apenas. O teorema garante que se um item vale, todos os outros também valem. O quarto item também ajuda bastante. Quando recebemos 2 vetores em R2, basta colocar numa matriz e calcular o determinante para saber se é base. Esse teorema tem uma versão idêntica para R3, mas agora com 3 vetores. Todas as explicações de antes funcionam aqui. Para ver se vocês entenderam, verifiquem se esses vetores são ou não base usando a ideia de determinante. Quando chegarem aos determinantes, consultem as anotações do início da aula. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Colocando os vetores como colunas de matrizes e calculando os determinantes, obtemos 8, 0, 0 e 1. Pelo teorema, são base os vetores dos itens A e D. Fácil, né? A interpretação geométrica de vetores que são base é bem fácil. 2 vetores de R2 são base quando não são paralelos. E 3 vetores em R3 são base quando não são coplanares. Para finalizar a aula, vamos falar de uma base que é considerada padrão. Seu nome é base canônica. Em R2, essa base é composta pelos vetores que têm comprimento 1 e apontam no sentido positivo de cada eixo. Observem que as coordenadas desses vetores são 1, 0 e 0, 1. A nomenclatura padrão que usamos em matemática para esses vetores é E1 e E2. Também tem base canônica em R3. Mais uma vez, são os vetores unitários que apontam nas direções positivas dos eixos. Esses vetores são 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. A nomenclatura é semelhante à de R2. E1, E2 e E3. Apesar de não termos verificado aqui, é bem fácil verificar que E1 e E2 são base para R2 e que E1, E2 e E3 são base para R3. Faça essas contas.
Por fim, vamos fazer a conexão entre as notações usadas nas nossas aulas e nas aulas de física. Em física, o vetor E1 é chamado de I tanto em R2 quanto em R3. O vetor E2 é chamado de J em R2 e R3, e o vetor E3 é chamado de K. Vamos ver como o vetor 4, 5 fica escrito na notação do professor de física. Observe que esse vetor pode ser escrito como 4 vezes 1, 0, mais 5 vezes 0, 1. Esses vetores 1, 0 e 0, 1 são os canônicos E1 e E2. O que fizemos foi escrever o vetor 4, 5 como combinação linear de E1 e E2. Trocando o nome de E1 e E2 para I e J, ficamos com 4I mais 5J, que é a notação que seu professor de física usa. Em resumo, os números multiplicando I e J representam as coordenadas do par na notação que usamos. Situação análoga ocorre para vetores em R3. Por exemplo, o vetor 2, 3, 4 se escreve como 2E1 mais 3E2 mais 4E3, que, trocando para I, J e K, fica 2I mais 3J mais 4K. Como antes, as coordenadas em matemática representam os números multiplicando I, J e K e vice-versa. E é isso, nossa videoaula encerra aqui. Hora de fazer a lista de exercícios. Um abraço e até a próxima!